amigos do portal tvprefeito.com. Estamos iniciando mais um programa Conversando com Jardane. Olha, pessoal, estou recebendo aqui uma pessoa muito bacana, jornalista, escritor, autor de vários livros, marqueteiro, pesquisador, homem que entende de política, de pesquisa, do ser humano, do social, e trabalhou em vários jornais importantes também, como o Jornal Globo, Jornal do Brasil. Estou recebendo aqui o meu amigo Mário Marques. Mário Marques, é um prazer muito grande recebê-lo, cara, um papo legal que eu vou ter com você. Você vai conhecer uma pessoa assim maravilhosa. Queria que você se colocasse aí durante as câmeras, a sua história, sua trajetória. Você que é uma pessoa ligada à política aqui da Baixada Fluminense. Eu não sei se você também é nascido oriundo aqui também da Baixada Fluminense. Acabou de lançar também mais um livro aqui. Tudo acabou ontem, mas depois a gente vai falar sobre o livro. Porque tem outros livros também que eu participei do seu lançamento. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Mário Marques. Primeiramente, queria te agradecer muito o convite, Jardane. Eu te acompanho há muito tempo. Você criou a TV Prefeito, que é um canal muito prestigiado aqui na região, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite, estou feliz por essa conversa com o Jardane. Então, Jardane, eu costumo dizer o seguinte, que o Mário Marques que importa é o meu pai, né? O meu pai veio tudo. Foi grande prefeito, foi deputado estadual, prefeito de Nova Iguaçu, atuante, um dos melhores prefeitos da região toda aqui. Foi vereador por 7 vezes consecutivas. 7 vezes, se fosse menos, eu pensei que fosse 4, 7 vezes consecutivas. A história, assim, né? O meu pai deixou não só um legado político, mas um grande legado de ser humano, né? Então, princípios que eu praticamente entraram no meu sangue pelo meu pai, né? Princípios de ética, princípios de reputação, de credibilidade, e eu trouxe isso para a minha vida profissional do jornalismo, né? Que eu iniciei aí no final dos anos 80, ali, 88, até o marketing político e pesquisas, que é o meu foco hoje, né? O meu foco já desde 2010, quando eu criei a minha agência, que é a LabPop, e o Instituto de Pesquisas Prefab Future, que está no mercado desde 2020. Eu me lembro do penúltimo lançamento do seu livro, era o Voto do Futuro. O Voto do Futuro. Ali nós estávamos saindo de uma eleição que o Bolsonaro ganhou as eleições, e você... Eu até achei um negócio assim muito curioso, o Voto do Futuro. Então, eu falei, como é que um jornalista, como é que um cientista político, um pesquisador pode imaginar como é que seria esse livro, O Voto do Futuro? Mudou alguma coisa de lá para cá? O que aconteceu? Depois nós tivemos mais uma eleição presidencial e de governador também. Fala um pouquinho sobre isso aí, você que entende de pesquisa. Então, o Voto do Futuro é uma coletânea de cases de marketing político e de pesquisas, coisas que a gente fez nos últimos anos, antes de 2018 para trás, né? Então tem muitas histórias ali, campanhas que a gente participou no estado do Rio de Janeiro e fora do estado do Rio de Janeiro. Ali foi a eleição de 2018, foi o ápice da rede social, né? Você vê que o Bolsonaro se elegeu sem marqueteiro, sem TV, com a imprensa toda contra, e ele conseguiu vencer pelo exército rede digital. Social, né? O exército digital que ele criou, né? Obviamente, tendo uma correnteza forte de mudança, né? Ele pegou ali pessoas que estavam adormecidas, uma população adormecida, mas à direita. Essa população acordou ali de 2014 até 2018, né? Teve muita manifestação, muito movimento contra a corrupção. Ele pegou essa correnteza, né? Usou as redes sociais para se interpor, a ficar mais conhecido, e a gente viu ali como a rede social foi fundamental. A rede social continua importante, né? Mas eu vejo rede social hoje em dia, Jardane, como se fosse vou fazer uma analogia aqui. Você imagina o Maracanã, o gramado do Maracanã, tá? Aí você bota 1000 jogadores em campo e joga uma bola no meio, né? Quem vai se destacar? Ninguém.
Nem o Neymar, nem o Pelé, se fosse, nem o Messi. Jogou a bola ali. Então, hoje é assim que eu vejo as redes sociais. Eu vejo, assim, durante a eleição, muita poluição de venda, todo mundo se vendendo, todo mundo falando de si, todo mundo dando soluções mágicas, mas só se destacam, de fato, quem constrói ao longo do tempo posicionamento firme, posicionamento sólido, né, com bom discurso, com discurso forte, com discurso que atenda aos anseios da população. E aí a gente vê que cada vez mais a coisa da rede social, cada vez mais poluída, cada vez mais confusa, né? Cada um fala uma coisa, narrativas em profusão, espalhadas pelas redes sociais. E eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição, infelizmente, movida novamente pelo lado mais financeiro, né? Você vai ter ali eleições divididas entre direita e esquerda, voto de opinião, mas o que vai prevalecer de fato é o movimento financeiro. Quem tem mais poderio financeiro vai se eleger. Agora, Mário, e as pesquisas? Tem a pesquisa qualitativa, a pesquisa induzida também, as pesquisas espontâneas, né? Como é que funciona isso aí? Funciona, eu sei que funciona. Agora, qual a importância da pesquisa qualitativa e qual a diferença da qualitativa e da outra pesquisa? Então, Jardane, quantitativa, né? Eu trabalho com marketing político, né? Por que eu entrei nesse mercado de pesquisas? Porque as pesquisas que chegavam para mim, tanto quantitativas quanto qualitativas, eu considerava muito ruins. Tanto do ponto de vista de qualidade técnica, eu estou falando aí de captação, eu estou falando do povo que está no campo, estou falando de tecnologia, estou falando de leitura das pesquisas. Então eu falei, cara, eu vou entrar nesse mercado, porque se eu depender dessas pesquisas para dar a direção na campanha, eu estou morto. Né? Porque é a pesquisa que dá a direção de uma campanha, que constrói o marketing, a comunicação. Então, em 2000, eu tive a oportunidade de morar em Nova York um ano. E lá em Nova York conheci um cara, que esse cara fazia pesquisas qualitativas de produto. E aí eu colei nesse cara, aprendi a fazer pesquisa qualitativa, trouxe esse modelo para o Brasil e aí misturei metodologia de pesquisa política com metodologia de pesquisa de produto. E hoje eu sou o cara que mais faz qualitativa no Brasil. Sim, ninguém roda mais o Brasil que eu fazendo qualitativa. A qualitativa é uma pesquisa de investigação do que está na mente do eleitor, né? Uma investigação de tendência, de comportamento, do que é quase uma previsão do que pode vir a acontecer, né? A quantitativa não, a quantitativa é um retrato frio dos números. Então, muitas das vezes, um cara que está na quantitativa com 1% na pesquisa, o cara tem lá com 1% em último lugar, muitas das vezes te leva esses nomes das cartelas da quantitativa para a qualitativa e a gente entende que o cara que está com 1%, ele pode atropelar todo mundo e ganhar a eleição. A quantitativa não mostra isso, mas a qualitativa mostra. Caramba. Então, por exemplo, na eleição do Witzel, ninguém acreditava no Witzel, mas a gente tinha feito qualitativa e quantitativa sei lá, 10 dias antes. E quem quitou isso aí? A qualitativa mostrava claramente que ele ia atropelar o Eduardo Paes. Que isso? E eu falava isso para os políticos. Quem vai acreditar nisso? Não, todo mundo começou a me ligar. Eu falei, que isso? Não, todo mundo, o garotinho me ligou, Mário, você tá maluco, né? Tá todo mundo dizendo aí que você falou que o Witzel vai sair na frente do Eduardo Paes, que o Witzel tá muito forte. Eu falei, o que eu vi na qualitativa. O que tinha na qualitativa? Você montava os grupos e aí as pessoas falavam assim, pô, aquele juiz pode ser o juiz, daqui a pouco tava todos os grupos contaminados pela uma onda de juiz. Aí eu falei, acabou a eleição, pô. Porque as pessoas queriam um xerifão, as pessoas estavam em busca de um cara com pulso forte e o Witzel atendia esses requisitos. E quando o cara começa a atender os requisitos da população, aí ninguém resiste a uma onda. Segura, né? E a mesma coisa aconteceu em 2022. Olha o que aconteceu em 2022, Jardande. A gente estava fazendo pesquisas quantitativas ao governo do Estado. Então, em determinado momento, Datafolha, Quest, todos os institutos de pesquisa mostravam empate técnico entre o Cláudio Castro e o Freixo, né?
E a nossa pesquisa, Jardanes, o Cláudio Castro estava 30 pontos na frente. Que isso? Então, assim, a gente viu, ou a gente está muito errado, ou a gente está muito certo, né? E aí, assim, o governador até me ligou o Cláudio Castro me ligou para tentar entender. Mário, está muito diferente das pesquisas nossas aqui. Ele tentou... As pesquisas que eu tenho recebido, pô, não. Ele trabalhava com a Quest, está muito diferente. Aí eu fui conversando com ele, explicando os parâmetros, a forma, a metodologia, o que a gente tinha feito, não sei o que, não sei lá. Bom, conclusão. O resultado da urna foi a diferença de 30 pontos, exatamente, é o mesmo resultado da pesquisa da urna. Primeiro turno. Primeiro turno. A gente bancou que não ia ter segundo turno. Um mês antes a gente falou. Ninguém acreditava. E assim, o que é diferente? O que o nosso instituto faz diferente? Muitas coisas, né? A primeira coisa é a gente usa um aplicativo que grava as pesquisas. Então, se você contratar 1000 pesquisas nossas, uma pesquisa com 1000 entrevistas, e quiser ver as 1000 entrevistas, eu abro o aplicativo e mostro para você. Uma por uma. Então, muitas vezes... Fidedigno, honesta, sincera. Exato. Muitas vezes você contrata o instituto de pesquisa, você contrata 1000, o cara faz 600 e diz que fez 1000. Isso acontece direto. Aí que acontecem essas distorções. Né? Exatamente. Cara, pô, mas como é que pode? Exatamente. O Instituto que eu dou, pô, deu isso aqui, o outro estava dando... Até o governador se assustou com isso. Exatamente. O governador depois, pô, me ligou feliz da vida, pô, parabéns. Ele sempre, toda vez que alguém procura o governador fala, não, pô, o Mário acertou, tal, Mário, o Instituto é sério. Não. Outra coisa é o seguinte, a gente entra em área de risco e os institutos não entram. Né? E não entram comedidamente, são áreas de conflito, né? Conflagradas, mas a gente tem alguns pesquisadores, dos 40 que a gente tem 10 a 12 que moram nessas regiões e a gente entra. Isso também faz uma enorme diferença. E a outra coisa diferente é o seguinte, nosso estatístico, que é o cara que monta o plano amostral, que é o cara que diz, nós vamos fazer tantas entrevistas no bairro tal, com filtro tal, sempre obedecendo os parâmetros do TSE, do IBGE, do PNAD. Exato. Esse cara foi um cara que ficou 20 anos no Ibope. Então, sabe tudo. Ele é o papa no Brasil. Então, o que ele manda a gente fazer, a gente obedece plenamente. E a outra coisa que aí vem assim o legado do meu pai, né? A gente não mexe em pesquisa de jeito nenhum por nada. Entendeu? O resultado é esse? É esse. Toma aqui. Não adianta, dá para puxar um ponto para cima, na margem de erro, para baixo. Não, a gente não mexe em pesquisa. Todo mundo, toda a classe política já sabe que a gente não mexe em pesquisa de jeito nenhum. O resultado que é, o resultado que vai ser. Então, o que é o Instituto de Pesquisa? O Instituto de Pesquisa é credibilidade e reputação. Se você tem essas duas coisas, você consegue criar relacionamento e fazer e trabalhar. Se você não consegue, se você é só um instituto de aluguel, que vai dar o resultado que o cliente quer, você fica meio que fora da mente do cliente no sentido de querer ter o resultado de forma assertiva, né? Então, eu trabalho muito com pesquisa, eu respeito os resultados da pesquisa e a qualitativa, para a gente, basicamente, é o começo de tudo, né? Você estava me falando aí da eleição de Caxias, né? Possivelmente os números eram... As pesquisas sempre mostravam que o Zito estava na frente. Exato. Mas talvez se você levasse para a qualitativa, eu não fiz aqui, né, Caxias, mas a qualitativa ela antevê o que pode acontecer. A gente costuma dizer o seguinte, que parece que a gente vive um mundo paralelo em relação a cenários, porque os nossos cenários eles olham muito para frente. Né? Eles não são os cenários de retrato atual. Os nossos estudos se baseiam no que pode vir a acontecer. Tanto que o nome do instituto é Prefab Future, que em inglês, na tradução é futuro pré-fabricado, que é a gente entender o que pode vir a acontecer. É muito mais importante você entender esse cenário sobre as ameaças e as coisas, os prós e contras de cada um dos candidatos, o que pode vir a acontecer, do que você simplesmente entregar uma pesquisa quantitativa que daqui 2 meses vai mudar completamente. Então, eu acho que um tempo antes, 3, 4, 5 meses, 1 ano, é muito mais importante você fazer uma qualitativa do que uma quantitativa. É mesmo.
Sem dúvida, isso aí. Agora, vem cá, e o peso da rejeição na eleição? O que significa isso aí? Quando o cara vai aferir, aí você vota, você não vota em quem você não votaria de jeito nenhum. Como é que é isso aí? Qual o peso, a importância de detectar isso aí numa pesquisa? Eu não sei se a qualitativa também detecta isso aí, ou só na quantitativa, detecta. como é que é? Detecta. E a quantitativa mostra a rejeição, o número. A qualitativa mostra os porquês da rejeição. Por quê? Como resolver essa rejeição ou como diminuir essa rejeição? O que fazer? A qualitativa dá a estratégia do que fazer quando você tem uma rejeição alta. Agora, a rejeição é muito relativa, porque você vê um cara talvez em quinto lugar que não tem chance nenhuma, a rejeição é baixa, mas é baixa porque também não tem intenção de voto, ninguém conhece, né? E às vezes tem um cara que está em primeiro lugar com uma rejeição mais alta, outro segundo lugar com uma rejeição mais baixa, mas a força eleitoral do primeiro lugar é muito maior e ele acaba ganhando a eleição, mesmo com uma rejeição de 30%, 40%, ele pode ganhar a eleição com tranquilidade. Então a rejeição, eu não digo que é o fator, eu acho que o fator mais importante é saber se você tem uma base eleitoral forte. Porque se você tem uma base eleitoral forte, você consegue multiplicar essa base eleitoral, multiplicar o discurso. E aí, com essa multiplicação, você consegue diminuir a rejeição paulatinamente. Ô Mário, mas, muito bem, foi feita a pesquisa quantitativa, qualitativa, o Instituto foi contratado. Agora, onde é que entra o marketing disso aí? Qual o papel do marketing nesse momento? Chegou o resultado da pesquisa é isso aqui. E o papel do marketing para o candidato? De que maneira que o marketing vai auxiliar, ou direcionar, definir essa eleição? Então, Jardanes, campanha de política sem pesquisa não existe. Não existe. Não existe. Outro detalhe que eu queria falar com você, desculpa de interromper, mas a gente vai voltar aí. Por exemplo, eu vejo não só a pesquisa eleitoral, eu vejo também prefeitos cometendo erros seríssimos. De mandato. De mandato. Prefeito do exercício, sem fazer pesquisa, sem entender o sentimento do povo. Porque você não pode chegar e dizer, eu vou construir aqui um grande hospital, vou construir uma grande escola, uma creche. Se você não tem pesquisa, às vezes, a necessidade dos moradores daquela população é uma necessidade tão pequena, precisa de uma iluminação, precisa de uma rede de tratamento, a enchente que acontece aqui, a necessidade, isso acontece também no exercício do mandato? Sim, a gente tem vários exemplos. Você vê, muitas das vezes, vou dar o exemplo aí do Vaguinho, né? Ele ganhou a eleição no primeiro mandato, se eu não me engano, com mais de 80%. Foi. Né? O que acontece com político quando ele ganha dessa forma? Eu não estou dizendo que é de uma forma geral, mas muitas não das é vezes... regra, mas acontece aí. Mas aconteceu com o Vaguinho. Um cara que ganha uma primeira eleição com 83%, né? Ele não pode perder... não emplacar já no primeiro turno. Não pode não emplacar um sucessor. Né? Então, o que acontece? Muitas das vezes é um pouco de arrogância, um pouco de salto alto, é uma coisa também não querer ouvir a realidade. Né? O prefeito, o entorno do prefeito é um entorno sempre de bajuladores, de pessoas que só falam o que ele quer ouvir. Né? Dificilmente você encontra um cara que fala assim, cara, isso está errado, você está fazendo uma coisa errada, você não deveria ter falado isso. Os caras vão empurrando com a barriga o prefeito e o prefeito acha que está no caminho. Então, é muito importante fazer pesquisa de mandato, né? Entender a aprovação e a reprovação, entender o que as pessoas, o que está pegando mais no mandato que pode ser resolvido. Né? Então, assim, eu acho que os prefeitos, de uma forma geral, eles ganham a eleição e depois param de fazer pesquisa, param de se autoavaliar. E a mudança da intenção, a mudança da qualidade de conversa com o prefeito acontece da noite para o dia. Às vezes o cara está muito bem e aí ou tem uma fala ruim ou alguma coisa numa área específica de saúde, educação, que não está dando certo e a população muda de opinião. A opinião de um dia da população pode mudar no mês seguinte. Então, essa opinião precisa ser monitorada, né?
para você não se perder e isso virar uma bola de neve. Agora, no resultado da pesquisa que estava falando, e o marketing? Como é que vai ser direcionado? O marketing em cima do resultado da pesquisa de um candidato. Então, a pesquisa qualitativa, Jardanes, ela mostra tudo. Ela mostra os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as áreas que ele precisa discursar melhor e falar o que falar, né? Não adianta, vou melhorar a saúde. Não, às vezes é um hospital específico que não funciona e aí tem que direcionar o discurso para a melhoria daquele hospital, né? Às vezes a área de segurança, por exemplo, a capital, né? A capital, qual é o problema da capital? É segurança, assim, majoritariamente é segurança. Mas se você for para Petrópolis, por exemplo, já não é. Já não é. Lá não tem esse problema. Então, cada região, cada cidade tem uma particularidade, né? E assim, o marketing é um facilitador da conversa do prefeito ou do político, do deputado, do governador, do senador, do presidente, com a população, né? A pesquisa diz, cara, para que você vai entrar nesse tema aqui se ninguém está demandando isso? Entendeu? Por que você vai gastar a sua conversa nesse papo se o papo forte é esse aqui? Então, o marketing é um facilitador dessa conversa, o marketing é o construtor da estratégia baseada nas pesquisas e o marketing, fundamentalmente, é uma venda de si mesmo, né, do político, de uma forma efetiva, de uma forma competente. Que bacana, hein? Que aula! Agora, ô Mário, você lançou um outro livro seu, que eu participei do lançamento, a gente até comentou, sobre o voto do futuro. E agora, o Tudo Acabou Ontem, é um romance? Fala com a gente como é que foi esse livro, a passagem de Nova York, a passagem de Nova Iguaçu. Fala um pouquinho sobre o livro. Esse livro aqui, ó, Tudo Acabou Ontem. Isso. Fala pra gente. Então, esse livro aí demorei quase 4 anos para terminar. O quê? 4 anos? Porque assim, eu não sou um escritor, eu não sei nem se eu sou um escritor, mas certamente eu não sou escritor de ficção. Esse é o meu 12º livro. Ele é uma história que veio na minha cabeça 4 anos atrás. Essa história é uma história de amor. Ela se passa entre 1980 e 1983. É inspirada no U2. Ela passa por Nova Iguaçu, Kansas City e Nova York. E ela é baseada num modelo de um cineasta mexicano chamado Alejandro Iñárritu. Ele fez Babel, ele fez Amores Brutos. As histórias do Iñárritu, elas se cruzam, né? Os personagens acabam, de certa forma, colidindo com o outro. Então, são 3 histórias com um personagem em comum, essas histórias se cruzam, e aí eu construí essa história, né? Que tem uma parte interessante em Nova Iguaçu, que eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu, eu sou da Baixada Fluminense. Eu também, sou de Caxias. Eu saí cedo da cidade, né, para estudar, para fazer jornalismo e tal, né? O jornalismo me deu tudo na minha vida, né? Eu passei pelo Globo, passei pelo Jornal do Brasil, tive meus próprios veículos, tive dois veículos de música, né? Um jornal e uma revista, sempre na área de música, né? Na área de cultura. Viajei o mundo inteiro pelo jornalismo, né? Fui de Cuba à Inglaterra. Cobrindo isso tudo aí. Então, entrevistei muita gente, entrevistei Ozzy Osbourne, Chico Buarque, cara. E tem uma história interessante, até que o Henrique aqui é testemunha. Eu devo tudo ao meu pai, né? Meu pai, ele é um cara que, assim, ele é um personagem muito importante na minha memória. Quando eu decidi migrar do jornalismo para o marketing, o meu pai entendeu que a minha fase de jornalista estava encerrada. Aí chegou aqui, o Henrique trabalha com ele, meu pai chegou lá em casa, lá na Barra, com 2 caixotes. O meu pai tinha recortado, não sei se era você que recortava, hein? O meu pai tinha recortado todas as minhas reportagens, desde a Clava do Som, que foi o meu jornal em 89, até o Jornal do Brasil em 2009. Ele tinha recortado tudo, e ele me entregou tudo em caixote. E esses recortes foram fundamentais porque eu escrevi um livro, eu fiz uma coletânea de tudo que eu tinha feito como jornalista,
Eu lancei o livro Música Passado, tudo que você precisa saber antes de ouvir porcarias. Foi uma coletânea de reportagens, críticas, entrevistas, tudo que eu fiz em 20 anos de jornalista, graças ao meu pai. Que meu pai foi praticamente o meu editor, né? Então, carinho, que amor, né? Separar tudo do filho, guardar assim, aqui, ó. Que bacana. E, cara, depois eu comecei a lançar livros técnicos, livros sobre jornalismo, livros sobre comportamento, sobre marketing político, sobre pesquisa. E o Tudo Acabou Ontem é um romance que eu entreguei toda a minha alma. Tem a alma do meu pai aí, né? Porque especialmente a parte de Nova Iguaçu é inspirada em fatos reais, né? Então, meu pai percorre toda essa história. Esse livro tem muito dele. Todos os meus livros têm muito do meu pai, porque não existe Mário Marques eu sem o Mário Marques pai. Eu sem a história do meu pai não seria nada, né? Meu pai, pra você ter uma ideia, Jardel, o que acontece aqui, especialmente, acontece de forma geral, mas o que acontece geralmente na Baixada? O filho do político vira político, né? E eu tinha tudo para virar político, né? Eu andava com meu pai, participei de todas as campanhas do meu pai, né? Poderia ter sido candidato a vereador ou a deputado quando meu pai era prefeito. Tranquilo. Né? E meu pai sempre... Como eles fazem aí? Exato. Meu pai sempre me manteve afastado, meu pai quis me dar outro destino e, cara, eu só abracei esse destino que eu tenho hoje, né? De ser um empresário que trabalha com marketing, pesquisas, produção de eventos, né? A gente tem uma agência lá, por conta do meu pai. Meu pai me empurrou. Num primeiro momento, essa coisa é interessante dizer, meu pai não queria que eu fizesse jornalismo. Meu pai lutou para que eu fosse advogado. Mas depois que meu pai começou a ver meu nome no jornal, né? Comprava lá o Globo na banca de jornal lá da igreja, perto da igreja, e via meu nome lá, meu pai passou a ter orgulho daquilo e ele não queria que eu saísse do jornalismo de jeito nenhum. Não queria. Aí depois... Então, esse livro é uma história de amor, dedicado ao amor puro, né? Numa época que não tinha tecnologia, numa época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada que tirasse a sua atenção da conversa, né? As pessoas iam para o bar e o que elas faziam? Elas bebiam, comiam e conversavam. Não existia celular. Então, as conversas tinham mais foco. Então, esse livro traz histórias de amor intensas. Intensas por conta das conversas, né? As conversas eram mais focadas. Agora, e Nova Iguaçu, quando é que vai ser o lançamento do livro? Então, o lançamento aqui em Nova Iguaçu vai ser no dia 24 de agosto, um domingo, às 17 horas, no Top Shopping. Vai ser... Estarei lá. Por favor. Olá. É importante. Vai ser dentro de um evento que é o primeiro Festival Cultural Arcádia Top Shopping, que é promovido pela Arcádia Iguaçuana, que é uma instituição de resgate da cultura de Nova Iguaçu, né? Eu não sei se você lembra, mas na minha infância tinha um teatro em Nova Iguaçu chamado Arcádia. Arcádia. Foi a primeira vez que eu fui a um teatro na minha vida, foi no Arcádia. Então, é um movimento aí que tem a Tereza Petzold, tem o Vicente Loureiro, tem a Cristina Pena, tem o Jorge Gama, tem pessoas muito importantes na cidade, cada um em sua área. A Tereza Petzold é um ícone da dança, né? O Jorge Gama é um político gigantesco, né? Já foi deputado federal, foi muito amigo do meu pai. O Vicente Loureiro, um urbanista fantástico, né? A Cristina Pena é uma pessoa que passou por várias secretarias, é uma pessoa muito imponente, né, em áreas sociais e tal. Então, assim, eu respeito muito essas pessoas. Infelizmente, eu me descolei muito de Nova Iguaçu ao ir muito cedo para o Rio. Com 16 anos, eu já estava na faculdade, eu entrei na faculdade muito cedo. Então, eu desconectei com a cidade muito cedo, mesmo mantendo muitos amigos lá. Mesmo participando de todas as campanhas do meu pai, mas eu passei eu me desconectei com a cidade, mas nunca deixei de lado o meu amor. Quando vou a Nova Iguaçu, eu sinto... um reencontro com o calor a sua humano, história, abraço os meus amigos de verdade, meus amigos de infância, gente que eu conheço há mais de 50 anos, pô, amigo de 4 anos de idade. Então, o livro também fala, né,
também, se você me der a honra aí de lê-lo. Vou ver, lógico que eu vou ler. Você vai ver que tem Nova Iguaçu, de 80 a 83, numa cidade que não tinha carro, né? Não tinha movimento, não tinha nada, era uma cidade parada, morta, silenciosa, né? Totalmente diferente do que é hoje, né? Completamente diferente. Totalmente. Ô Mário, nós estamos nos aproximando do final do programa, nosso tempo. Eu gostaria que você deixasse aqui suas considerações finais, o que a gente não conversou, não falou. Acho que foi um papo muito proveitoso, os assuntos foram todos interessantes. E o lançamento do livro e também o contato seu, as pessoas me interessam. Porque você falou alguns assuntos sobre pesquisas, eu já conversei já entrevistei muitas pessoas que trabalham também com pesquisas, e você tem um enfoque diferente. Sim. E você foi muito preciso quando você coloca aí que o resultado vai ser certinho. Primeiro, fidedignidade, credibilidade, e você ter acertado aquela pesquisa, que naquela eleição do Witzel já te dá um diploma, meu irmão, tá aprovado, pode ir firme ali. Mas o pessoal, os prefeitos, os políticos, nós vamos ter eleição esse ano que vem, né? E como é que as pessoas podem fazer contato com a tua empresa, as pessoas interessadas, que eu tenho certeza absoluta que muitos vão se interessar e vão querer contratar, principalmente ano que vem que vamos ter eleições. Sim. E a gente tem que dar um foco, né? Eu acho que tanto os candidatos a deputado estadual e federal, eles precisam muito de pesquisa na eleição do ano que vem. Não pode fazer sem pesquisa. Porque... fazer. É uma aventura, você vai para uma eleição de peito aberto. Porque as cidades são recortadas em divisões. Então, o deputado, o candidato a deputado tem que chegar na cidade X e saber qual é o potencial eleitoral dele naquela cidade. Ele tem que começar a fazer conta. Eleição é conta. Ainda mais uma eleição em que você depende de 92 cidades, né? Você tem que saber quantos votos você vai ter em Nova Iguaçu, quantos votos você vai ter em Belfor Roxo, quantos votos você vai ter em Campos do Goytacazes, Petrópolis, e assim vai, né? Você não pode deixar a Deus dará e ter uma surpresa, né? A pesquisa, ela existe para você não ter surpresa. Na pesquisa da eleição proporcional, também ela vai funcionar da mesma maneira que a do Executivo? Exato. E, especificamente no ano que vem, é muito importante que os candidatos a deputado monitorem. Eu tenho uma base na Baixada Fluminense. Vamos saber de quanto você pode partir na Baixada Fluminense? Aquela região ali. Porque o que está acontecendo? Tem o voto ideológico, o cara sai lá da capital e vem tomar teu voto na Baixada Fluminense, onde tem o reduto. Muito. Né? E você tem que saber o tamanho desse estrago. Você tem que saber o quanto você pode perder. Né? Então, tudo isso tem que ser monitorado muito de perto. É isso que eu espero para a eleição de 2026. Muito monitoramento. Foi um prazer, Mário. Prazer foi meu. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Poxa, eu estarei lá. Qual vai ser o dia mesmo do lançamento? 24 de agosto, no primeiro piso do Top Shopping, no primeiro festival Arcádia Cultural Top Shopping. Estaremos lá. Pessoal, foi um papo muito bacana, hein? Muitas informações. E a gente sai, depois dessa entrevista, Mário, a gente sai com a cabeça um pouco mudada, entendendo mais ainda sobre essa questão de pesquisa, a sua vida, uma vida bacana, criado ali, você é um jovem de Nova Iguaçu e seguiu o seu caminho. Mas você não tem nada para aprender, Jardane, você já sabe tudo, você é um craque dessa área. A gente tem nessa estrada aí. Então, pessoal, foi uma honra recebê-lo, prazer muito grande. Acabei de conversar agora aqui com o Mário Marques, escritor, poeta, experiente, pesquisador, marqueteiro, jornalista. Mário, você é muito bacana. Até um próximo encontro.